Boa tarde, turma TW, sejam bem-vindos aí a mais um encontro. Deram uma descansadinha aí, quinta-feira passada a gente não teve encontro, né, por conta do recesso pré-feriado de Páscoa. Aproveitaram bem? Tudo tranquilo, tudo certo? Então, bem-vindos de volta. Na semana passada, conforme eu expliquei para vocês já pelo grupo do WhatsApp, né, a gente recebeu orientação, e quando eu recebi a orientação já tinha passado o nosso encontro, por isso que eu não pude avisá-los antes. Aí avisei só no grupo do WhatsApp, que apesar de a gente não ter o encontro, teria uma tarefa referente ao encontro, né, conforme eu avisei para vocês lá no grupo do WhatsApp. E, diferentemente do que a gente vem realizando, né, que a gente vem fazendo elas em grupo e tal, nas salas temáticas, essa tarefa não ia ser feita em grupo de forma síncrona, ia ser feita individualmente de forma assíncrona. Não tinha necessidade de vocês fazerem no feriado exatamente, tá? Podem fazer, ainda quem ainda não realizou, pode fazer, tá lá em aberto ainda, certo? A gente tem aí até a data da entrega aí do caderno para estar com todas as tarefas um dia, então quem tem alguma pendência pode ir colocando em dia também, sem problema nenhum. Outra coisa, na semana passada eu fiz uma conferência geral de todas as RAFs e todo mundo que tinha alguma RAF com pendência, e aí fui entrando no privado de vocês lá no WhatsApp, avisando qual RAF que estava em aberto, qual que precisava terminar, né? Mandei mensagem para vocês, isso referente às 3 primeiras RAFs. Quando a gente fizer as próximas 3, né? Eu vou fazer mais uma conferência também. Mas eu solicito que vocês me ajudem também nessa conferência. Entrem lá no link da RAF, né? Depois, quando a gente estiver no momento da RAF, eu mostro até mais uma vez na tela como é que vocês fazem. Deem uma olhada se todas vocês entregaram. Como é que vocês vão saber? Só tentar acessar as RAFs antigas. Se já tiver feito, vai aparecer você já respondeu. Se não tiver feito, vai aparecer lá em aberto para vocês fazerem e aí realizem, tá certo? Ainda está disponível lá. Solicito que vocês façam também, certo? Referente às RAFs. Que mais que eu tenho de recado? De que não chegou todo mundo ainda. Ok, outra coisa. O caderno, né, para implementação, ele tem lá as nossas atividades na prática, onde vocês inserem o link lá, referente às reuniões, certinho, como vocês já sabem, né? E quando vocês se ausentam em alguma reunião, e aí vocês não puderam realizar essa atividade com algum grupo, e não tem o nominho de vocês em nenhuma das atividades de nenhum grupo, como é que vocês fazem? Aí vocês têm que realizar essa atividade de maneira individual posteriormente, tá? Para facilitar para vocês, eu já deixei aqui, ó. Eu sempre deixo os links das atividades aqui na aba de atividades, certo? Em todas as reuniões aqui da biblioteca, ó, vou até recolher aqui, ó. Todas as reuniões da biblioteca sempre tem todo o material, tanto as referências bibliográficas, os links, como os slides. Ó, por exemplo, reunião 2, tá? Já tem aqui os slides, e isso aqui, ó, é a atividade que a gente fez lá na reunião 2, tá? Certo? Você pode copiar o endereço do link aqui com o botão direito do mouse, ou você pode abrir uma nova guia. Só clicando direto aqui, você já vai abrir uma nova guia, tá? Vou fechar aqui, certo? Aí vai abrir aqui, ó, tá? O que que eu fiz para facilitar para vocês? Eu coloquei mais guias aqui com a tarefa, para quem não fez, para quem não está em nenhuma tarefa do grupo, ó, porque aqui, por exemplo, o grupo 4, ó, vou abrir. Foi o grupo da Sueli, Simone, Sandra e Priscila, foram elas que fizeram aqui. Então, aqui, só elas que podem mexer, mas ninguém pode mexer aqui, tá? Essas alterações, ó, ficam todas salvas aqui, ó, no histórico de versões, tá certo? Então, não alterem nada do coleguinha, não insiram nome, não nada, não mexam em nada, tá? Se você não veio, deixa eu voltar aqui.
Se você não veio no dia, não estava presente, né, no encontro, abra uma dessas guias aqui, ó, que estão em branco, ó, tá? Faz a tarefa, realiza a tarefa por aqui conforme o solicitado, tá? Que aqui não é, aqui a tarefa tá virgem ainda, tá para ser feita, certo? Faça a tarefa, renomeie a guia, tá? Renomeie a guia, coloca teu nome aqui e aí eu vou entender que você fez a tarefa, tá certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu fui renomear a guia, vou deixar como guia 7 de volta, tá? E aí você refaz aqui tudo bonitinho, coloca com teu nome e aí eu compreendo o que você fez. Isso para todas, tá? Vejam os dias que vocês se ausentaram, vocês não fizeram e insiram para que dentro da tarefa tenha a guia de vocês. E qual é o link que eu coloco no caderno? Isso eu já expliquei para vocês também. Deixa eu só fazer diferente aqui o compartilhamento para vocês verem. E aí, gente, como eu não tenho tempo em todas as reuniões de estar fazendo essa explicação, sempre voltem na gravação da reunião onde a explicação foi feita, tá? Para a gente não matar muito tempo do roteiro. Ó, então aqui você entrou, veja, você clicou aqui, reunião 3 eu não fui, né? Não estava na reunião 3, que foi do dia 19 de março, eu não fui. Aí você clica, ó, quando você clica, ó, onde vai carregar? Está carregando em outra aba. Esse link aqui, ó, que está aqui, é o link que você vai jogar lá no seu caderno. Pode ser esse daqui de cima, ou pode ser também aqui, ó, compartilhar, copiar o link. Deixa eu ocultar, tá? Ou copiar o link, certo? Então, é isso que vocês têm que colocar lá no caderno de vocês. Então, eu volto aqui na tela e está compartilhando a janela inteira. Beleza, pessoal? Então, todas as tarefas já têm guias novas. Se você faltou, entra lá e faça, e aí coloca o seu nome individual aqui, tá bom? Procura lá a tarefa que você não fez, você está ausente, e coloca seu nome individual aqui. Deixa eu voltar para cá, parar a apresentação por aqui, e colocar a apresentação de guia agora. Tranquilo? Outra coisa, outro recado também. Apesar de eu ter feito a conferência das RAFs, eu ter mandado recado no privado, tá, alguns ainda não realizaram, não deixem para a última hora, tá, pessoal? Vai ter uma hora que as RAFs vão ser fechadas e não vai dar para acessar mais, então, na hora que vocês tiverem de atividade, tudo, entrem lá e façam, tá bom, pessoal? Não deixem de fazer. Falou, deixa um caderno no dia também, realiza as atividades, deixem tudo certinho, não deixem para a última hora. Outra coisa, sobre a implementação, que muitos têm dúvidas na implementação, o que eu posso ou não implementar. Gente, a aula do RCO é para nos dar um suporte. Ela nos oferece material, atividade, textos prontos lá que já são possíveis de trabalhar. Mas não é uma obrigatoriedade a gente usar a aula do RCO. A gente pode usar um outro texto de um outro lugar que a gente acha que seja mais condizente com o que eu quero trabalhar. Porém, na nossa implementação, ela precisa estar amparada em dois pilares. Descritor dialogado aqui durante a jornada, né? Habilidade a ser desenvolvida que foi dialogado durante a jornada e alguma estratégia que a gente dialogou durante a jornada também. Por exemplo, o que nós dialogamos já de habilidade? A gente começou falando de identificar relações de causa e consequência. Lembram disso? Quando a gente trabalhou com fábula. Precisa necessariamente trabalhar com fábula? Não. Precisa necessariamente ser aquelas fábulas da RCO? Não, mas se eu quero trabalhar a relação de causa e consequência, isso é uma ideia de implementação, eu trabalhar com essa habilidade. Outra habilidade que a gente já trabalhou, identificação de efeitos e sentidos decorrentes do uso da pontuação. Então, foi outra habilidade que a gente trabalhou também e que a gente pode levar para a nossa implementação. Então, a gente viu essas habilidades. E de estratégia, o que a gente viu? A gente viu estratégia POE. Lembra do predizer, organizar e explicar? Acho que não era organizar. Observar e explicar, lembra? Predizer, observar e explicar.
que era aquela estratégia do passo a passo, de você tentar predizer o que vai acontecer na fábula e tal. E essa estratégia a gente agregou para trabalhar a habilidade de causa e consequência. Outra estratégia que a gente viu foram dos agrupamentos produtivos, heterogêneo e homogêneo, né? Pensando em níveis de habilidade diferentes ou com o mesmo nível de habilidade, isso também foi outra estratégia. Então, a gente viu estratégias e vimos habilidades a serem trabalhadas. Ah, mas eu quero trabalhar causa e consequência, mas eu quero trabalhar com a estratégia dos agrupamentos. Eu posso? Pode. Tranquilo, não problema nenhum. É uma estratégia vista na nossa jornada, dentro de uma habilidade trabalhada na nossa jornada. A gente tem que ter como foco que nós não estamos trabalhando gêneros textuais, nós estamos trabalhando descritor, tá? O gênero é um suporte para que a gente consiga, através dele, observar, trabalhar o descritor com o nosso estudante, a habilidade específica, beleza? Que é assim que se ampara a recomposição da aprendizagem. Tá? Então, o que a gente já viu aqui, você pode levar para a sua sala de aula e implementar, acrescentando, modificando. Acrescentando e modificando o quê? Dentro das sugestões do material na prática que vocês elaboraram durante os encontros. Aquelas atividades que vocês propuseram no momento do na prática, vocês podem levar aquilo lá para a sala de aula, que já é um planejamentozinho para você fazer a sua implementação. Beleza? Hoje a gente vai ver uma nova estratégia com uma nova habilidade e também pode se transformar numa implementação. Você levar conforme está aqui, levar lá para os seus estudantes do sexto ano. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu ver. Ah, mais recado, já esquecendo desse. Sobre a frequência de vocês, tá? Vocês sabem que só pode se ausentar de 2 encontros, mais de 2 encontros perde a certificação, tá? Não é possível antepor e nem repor a aula mais como era antigamente nas outras jornadas, a gente podia fazer uma reposição quando a gente se ausentava e não ficava com falta. Agora não é mais possível. Para essa jornada, eles colocaram como regra que o cursista só pode assistir a aula no horário de matrícula dele. Na segunda semana, eles abriram uma exceção, que a segunda semana foi possível repor e antepor por conta dos remanejamentos que estavam acontecendo, né, das matrículas novas, dos segundos docentes, etc. Mas passou da segunda semana, daí já não pôde mais, tá? E também sobre a frequência de vocês, não cabe a vocês ter que comprovar a frequência de vocês para a direção da escola de vocês. Não se preocupem com isso. Vocês não têm que mandar declarações, prints de tela, nem nada. Vocês estão sendo cobrados em relação a isso, tá? É um equívoco da direção. A direção precisa consultar o Power BI com a senha específica do diretor e lá ele consegue verificar a sua frequência, se você está frequentando, se você está matriculado, se você não é desistente, ele consegue ver tudo por lá. Então, se o diretor não está fazendo isso, ele precisa ir atrás da sua senha, ele precisa se informar. Tá? Então, se ele contestar vocês, meu diretor está impressionando, quer print, quer declaração, levem a gravação dessa aula para eles, aí lá para 15 minutos aí da gravação e mostrem para ele, ó, que a formadora disse isso, 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 tá? Não precisa, ele não tem que cobrar o print, Simone. Pode falar para ela que a formadora falou, tá? Que eles têm acesso ao Power BI da direção, com uma senha específica da direção, onde eles consultam a sua frequência. Eles não têm que cobrar nada de vocês, não é atribuição de vocês, tá? Eles já recebem esse acesso para que eles possam, de forma autônoma, consultar, sem você estar precisando comprovar nada. Porque nem sempre você sai todo mundo no print, né? Às vezes não contempla, por mais que eu deixe num layout aqui que contemple o máximo de janelinhas, às vezes não aparece você no print, então... E o print também é só um momento, vai que você estava só no print ali, 1 minutinho, e não assistiu o resto da aula. Não tem como comprovar pelo print só, né? O print é só um registro da aula. A comprovação mesmo efetiva do seu tempo de conexão, da sua frequência, tudo direitinho,
O diretor recebe nesse Power BI e cabe a ele ir atrás dessa senha, se informar, que muitos não sabem nem que tem esse acesso, né? E ele mesmo consultar por conta própria, tá? Podem passar até essa gravação aqui, que depois eu disponibilizo lá, mostra essa gravação para eles correrem atrás, tá bom? Então é isso. E vamos para frente aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Entre fatos e opiniões, a jornada dos degraus no texto. Tá? Muito legal essa aula de hoje, bastante produtiva, que nós vamos tratar de uma habilidade aí que parece até meio inacessível para o sexto ano, mas a gente vai transformá-la em acessível com essa estratégia. E antes de mais nada, né, a importância das câmeras abertas, ela humaniza nossos encontros. Turma TW é uma turma bem bacana, que interage, participa, troca experiências. Por isso que é importante a câmera aberta também, para a gente ver o coleguinha ali que está trocando, que está compartilhando com a gente as suas vivências em sala de aula, né? E além disso, também a gente já sabe que a câmera aberta, ela confirma a nossa frequência, conforme está no nosso manual do cursista, e é preferencial que vocês estejam conectados com o computador para conseguir fazer a atividade na prática, para fazer a RAF, tudo aqui de forma síncrona com a gente. Não fica pendências para depois, né? Mas se o seu computador tiver sem câmera, usa um segundo dispositivo, conecta em dois dispositivos ao mesmo tempo e usa o celular aí como webcam. Vamos para frente. Aqui no nosso cronograma, né, distinguir fatos de opinião, já passamos da metade da jornada. E antes da gente avançar para o nosso roteiro de hoje, né, vou pedir que vocês preencham esse formulário do E aí como foi, tá? Contando como foi implementar, aplicar o conteúdo do encontro anterior, tá? Se vocês não implementaram, se vocês estão em fase de planejamento, de análise do conteúdo, de levantamento de materiais, contem aí no E aí como foi, em que etapa que você está também, tá joia? Então tá aí já o link para vocês aí no chat. Tá? E aqui, aí. Então, os objetivos do nosso encontro de hoje vão se dividir entre objetivos pedagógicos e linguísticos. Pedagógicos tratando de como que eu vou fazer para que o meu estudante aprenda, né? De que forma que eu tenho que refletir, discutir, analisar e repensar hoje, para repensar também as minhas práticas em sala de aula. Então, dentro dos objetivos pedagógicos, nós temos o compreender como a progressão lógica organiza o ensino da habilidade, elaborar atividades estruturadas e criativas sobre a distinção de fatos e opiniões, analisar textos e refletir sobre estratégias pedagógicas para engajar os alunos no desenvolvimento da habilidade. E aí nós temos os objetivos linguísticos, que é a aprendizagem em si que nós queremos atingir, né? Identificar fatos e opiniões em diferentes textos, interpretar e aplicar conhecimentos sobre fatos e opiniões para propor atividades significativas de recomposição das aprendizagens. Então, nós temos a nossa agenda, né? Agora vocês estão aí preenchendo e aí como foi, né? Estamos aquecendo os motores, né? Acolhimento. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aí os nossos saberes em ação, conectaremos saberes e a prática. Teremos aí o nosso momentinho na prática e troca de saberes. E, por fim, nós teremos a nossa quarta RAF, nossa RAF número 4, e fecharemos também com a avaliação da aula de hoje no finalzinho, tá? Certo? Tomar mais um golinho de água. Vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês terminarem de preencher o E aí como foi, e a gente já parte para o nosso acolhimento. Oi, Ana, pode falar. Ana? Sei que a Ana queria conversar com a gente. Eu abri errado, desculpa. Não, tranquilo, prof.
Fernanda, professora, Oi. viu? Ali naquelas perguntinhas, né? Pergunta ali se você já fez a implementação. No meu caso, né, nas outras que eu tinha colocado, eu coloquei que não tinha implementado. Agora eu resolvi implementar uma das primeiras aulas. Então, ali, se for pegar todas as que eu respondi, vai aparecer que eu não implementei nenhuma ali. Tem algum problema? Não tem problema. Se você quiser colocar que você implementou uma anterior, que não foi da aula da semana passada, foi da semana anterior, na parte de discursiva ali da resposta, você comenta, tá? Assim, Tranquilo. é que passou, né? Daí agora eu resolvi implementar, que foi lá no Que começo. nem sempre a gente implementa já na semana seguinte, né? É, Mas aí você dá então, uma voltadinha ali, não tem problema não. Na parte discursiva, coloca, né, que você não implementou necessariamente da última aula, implementou uma anterior, e explica como foi. beleza, então. Agora eu já preenchi, eu já mandei. Aí a próxima, daí eu faço assim, Tranquilo. tá bom? Então vamos lá. É, aqui a gente tem uma tirinha do Calvin, né? Que ele é famosinho aí para aparecer nas provas e tudo. Então eu vou ler essa tirinha para vocês e vocês já vão refletindo o que está rolando aí. Então a menina está ali falando com o Calvin. O rótulo mostra os ingredientes de um produto. Aí ele responde. Já quem põe rótulo nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. Profundo, né? E aí eu quero que vocês me respondam no chat aqui da chamada. Qual das falas apresenta uma informação que pode ser comprovada na realidade? E como sabemos disso? Pode falar quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3. Tá? Qual que dá a resposta aí para número 1? Qual das falas apresenta uma informação que pode ser comprovada na realidade? No quadrinho 1, né? E como é que nós podemos saber disso assim? Verificando, né? Verifica, olha um produto, lê o rótulo e verifica. Nós temos uma. Então, ótimo. Beleza. E qual fala expressa um ponto de vista ou interpretação da situação? E o que indica isso? Quadrinho 3, no último. Entre o segundo e o terceiro, né? Que o segundo começa ali a fala, vê que tem uma reticência e vai concluindo aí pro último, né? É isso. Tá joia, bastante gente aí respondeu, vocês responderam certinho. Beleza. Então aí a gente se põe a pensar. Saberes em ação agora. Professor, se você tivesse que explicar aos seus alunos a diferença entre fato e opinião, usando uma metáfora simples, como faria para que eles percebessem quando um texto apresenta uma informação verificável e quando apresenta um ponto de vista? Metáfora simples. Voltando aqui no quadrinho, ele tem uma metáfora, né? Veja que a menina, ela trata a palavra rótulo no sentido literal. É um rótulo mesmo, aquilo que está pregado num produto e tem informações sobre ele, né? Mostra os ingredientes do produto, como ela colocou aí. Nesse sentido literal, a gente tem o fato, certo? Já o Kelvin, ali, né, entre os quadrinhos 2 e 4, ele traz a palavra rótulo no sentido metafórico, né? E aí vai se construindo uma opinião. Para além disso, né, ao refletir sobre essa diferença, passamos a observar pistas no texto que ajudam a distinguir informações objetivas de posicionamento ou avaliações. Esse é o primeiro degrau da aprendizagem para compreender como os textos combinam fatos e opiniões na construção de sentidos. Pergunto: alguém já trabalhou a diferenciação de fato e opinião? E qual estratégia vocês utilizaram assim para esse momento de identificação fácil assim, para que eles consigam identificar de maneira simples, objetiva, o que é fato e opinião?
Fernanda, Oi, eu pode falar. sempre, para iniciar esse descritor, eu levo bastante frases, geralmente uma para cada um da turma, e assim, embaralhado. E cada um vai ler alto essa frase e todos vamos identificar se é fato ou opinião. Então, assim, no final de todos lerem a sua e analisar, né, a gente já tem assim bem claro a diferença dos dois. Eu sempre começo com esses papeizinhos. Você usa frases bem simples, assim, ou mais Pra, elaboradas? de início, o mais simples possível, e depois a Perfeito. gente vai aumentando a complexidade. Boa. Bacana. Cláudia, pode falar? Eu trago um exemplo simples, né? Gostei da ideia dos papeizinhos, mas eu trago um exemplo simples. Eu olho para fora, né? E olho assim: o dia está ensolarado. É um fato ou é uma opinião? Aí eles, não sei. Eu falei assim: então vamos olhar pela janela. Como que está lá fora? Tem sol, né? Eu vejo se tem sol, tem chuva, né? Dia ensolarado, dia chuvoso. Aí eles falam: tem sol. Então a gente pode provar? Pode. Então é um fato, né? Pode provar, pode ser comprovado. Aí eu falo assim: eu estou com muito calor, né? Aí eu pergunto: é um fato ou é uma opinião? Daí eu explico, né, que é uma opinião, né? Porque é o que eu acho, porque alguém, para algum, pode não estar tão quente ou não tão frio, né? Dependendo do clima em que a gente está no período da aula, né? Agora que começou a esfriar, até esses dias era só calor e sol, né? Agora que começou a chover e esfriar, então as frases mudam. Mas eu uso esse exemplo ali do dia, o sol, o calor, né? Chuva, frio, para explicar o que é fato que pode ser provado, né? E a opinião que é o que a gente acha, que daí eu posso achar que está calor, mas algum aluno pode achar que não está tão quente, que está mais ameno, né? Então, Mas assim que eu fica faço. capcioso em algum momento quando a gente diz assim, eu acho que esse dia está quente. Aí vira opinião. Mas eu estou com calor, é fato, né? E daí é o que eu estou sentindo aí, fica capcioso. Mas eu gosto disso, dessa atividade, porque eles vão lá e fazem a comprovação, da gente trabalha a comprovação do fato. E uma coisa que a gente não pode comprovar é se a pessoa gosta ou não de calor, se ela está se sentindo feliz ou triste com o calor, é a opinião dela, né? Que dias ensolarados são lindos. É uma opinião, né? Mas está sentindo calor. Agora você me botou para pensar. Está sentindo calor é algo factual, né? É aquilo que ela está sentindo no momento, né? É igual dor, a pessoa se machucou, ela está com dor, é factual também. Tem umas. É aí que a gente começa a explicar, por isso que ensinar é a melhor forma de aprender sempre, porque daí a gente bota a cabecinha nossa para pensar os porém, né? Em alguns momentinhos assim. Mas a ideia de comprovação é ótima, que é onde eles vão analisar mesmo e vão trabalhar com ideia de comprovação. Lá na frente a gente chega na ideia de procurar fontes, procurar de onde foi tirado aquilo, se é só a fala de uma pessoa a partir do ponto de vista dela, ou se é um dado estatístico levantado, né? Você começa a trabalhar a comprovação dessa maneira mais empírica, simples, né? Só verificando o que está só, para trabalhar a comprovação de uma maneira mais complexa lá adiante. Isso que é o passo a passo mesmo, né? Bacana. Estratégias, né? E aí a gente chega nesse raciocínio da progressão lógica da aprendizagem. Veja, para que serve a progressão lógica da aprendizagem? Ela sistematiza, organiza o ensino em etapas, do mais simples ao mais complexo, permitindo que cada etapa apoie a próxima e facilite a compreensão gradual do conhecimento. Ou seja, a etapa anterior, ela é conhecimento prévio para a etapa seguinte e assim sucessivamente. Nesse trabalho, a gente pensou aqui em 3 etapas, começando da etapa da identificação, passando para a etapa das pistas no texto, né? Então, na identificação, a gente reconhece apenas o fato e opinião de frases bem simples, como a gente comentou com a Patrícia agora, nesse primeiro momento, né? É identificar, isso aqui é fato que opinião, consigo identificar em frases simples, beleza, passo para a próxima etapa,
Aqui, agora, a gente vai observar pistas linguísticas que indicam se é fato ou opinião. Nessa segunda etapa, a gente pode partir para frases um pouquinho mais complexas, onde eu preciso me amparar nas pistas linguísticas. E a gente já vai falar que pistas linguísticas que são essas, adjetivos, juízo de valor, mas a gente já chega lá. Depois a gente chega na etapa que a gente considera que é a mais elevada, que é onde o estudante consegue, de fato, ampliar, analisar textos como fato e opinião, e analisar como fatos e opiniões aparecem combinados em diferentes textos, né? Podem ver opiniões que foram provenientes de um fato, ou opiniões que são dadas querendo se passar por fatos também. Aqui a gente está construindo o quê? O leitor, o aluno, né? Não só leitor, enfim, mas a pessoa crítica, que ela consiga estar no mundo que a cerca e saber, não, isso aqui não é necessariamente fato, é só opinião daquela pessoa, daquele apresentador, daquele programa. Não é porque está lá num programa X, vinculado na TV, o apresentador falando, que é necessariamente um fato, às vezes é só a opinião dele baseada em alguma coisa. Então, a gente está querendo chegar num ponto aqui de desenvolver o cidadão crítico que recebe fatos e opiniões, que é bombardeado de fatos e opiniões, e consiga separar o joio do trigo, elaborando suas próprias opiniões e verificando os fatos de maneira coerente, sempre que necessário. Beleza? E como que a gente trabalha esse passo a passo? Então, a gente começa na primeira etapa ali, que é a etapa da identificação, no primeiro degrau, né? O que o aluno precisa saber nesse primeiro degrau? Qual é o foco do aluno? Nesse primeiro degrau, ele precisa reconhecer a diferença entre fatos, informações verificáveis, né? Como a professora Cláudia colocou agora, está ensolarado lá fora, eu vou lá, verifico, tem sol, né? É um fato verificável. E opiniões, ponto de vista ou avaliações. Ah, dia de sol é muito chato sair de casa. Opinião, né? Ah, eu não gosto de ir para a praia em dia de sol, prefiro em dia de chuva. Opinião, tá? Isso em frases ou trechos curtos, simples, objetivos. Nesse momento aqui, eles até se empolgam, né? Dá para fazer brincadeiras e coisas envolvendo isso aqui. Eu já brinquei de morto-vivo, só que, ao invés de falando morto-vivo, eles tinham que identificar se era fato ou opinião. E aí colocava, né? Fato fica sentado, opinião fica de pé. E aí quem ia errando ia saindo da brincadeira, sabe? Era uma que eu fiz assim, mas para aquecer mesmo no início. Mas dá para fazer com diversas atividades. Destacar em frases o que pode ser comprovado, o que expressa opinião. Distinguir enunciados simples como fato ou opinião. Ler pequenos trechos, identificar quais partes apresentam informação objetiva e quais apresentam avaliação ou julgamento, né? A gente trocando também o termo, em vez de falar fato, falar informação objetiva. Em vez de falar opinião, falar avaliação e julgamento, para eles entenderem que uma coisa está relacionada à outra, né? E aí, a gente avança para o próximo degrau, que é o degrau aí da reflexão. Nesse degrau, a gente vai ter frases um pouquinho mais complexas, né? E qual que é o foco do aluno? O que o aluno precisa saber? Por que ele precisa desenvolver? Ele precisa agora começar a observar pistas linguísticas e discursivas que ajudam a distinguir fatos de opiniões. Como? Então, comparando frases, né, que apresentam dados objetivos com frases que apresentam avaliações. Eles podem também identificar palavras que indicam opinião, como adjetivos, avaliativos ou expressões de julgamento. E dá para trabalhar também atividades em pequenos grupos, analisar um pequeno texto, discutir quais trechos apresentam fatos, quais apresentam opiniões.
Tem muitos professores que comentam assim, mas eu ainda não trabalhei adjetivo e tal. Mas adjetivo é um conteúdo do sexto, e nesse contexto aqui dá para trabalhar de forma concomitante, né? Eu trabalho fato e opinião ali no primeiro degrau, de maneira objetiva, mesclo ali trabalhando o conceito de adjetivo, que é qualidade, boa, ruim, nananã, e depois eu junto os dois conhecimentos para avançar para esse segundo degrau, tá? É uma questão da gente se replanejar e rever a forma de como inserir conhecimentos gramaticais para a reflexão linguística, que é o objetivo nosso aqui, né? Não é conhecer o adjetivo, classificar, a ideia não é essa, mas que ele consiga entender que o adjetivo tem uma função linguística aqui que vai estar provavelmente atrelado a uma opinião e tal, sabe? A gente conseguir, de fato, trabalhar gramática numa perspectiva mais de análise linguística, não só de mera classificação gramatical, tá? Aí depois a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa da análise e compreensão ampliada. Então aqui ele vai ampliar. Compreender como fatos e opiniões aparecem combinados em diferentes textos e como contribuem para a construção de sentidos. E como que eles vão fazer isso? Então aqui, onde eles vão estar numa etapa mais avançada, e eles vão analisar notícias, comentários ou posts digitais, destacando fatos de opiniões. Tá? Por exemplo, uma notícia, ele é um texto que costuma estar mais ligado ao fato. Mas pode ter ali, dentro da notícia, uma fala de alguém, né? Está divulgando ali na notícia a inauguração de um museu. Aí tem uma aspas de alguém lá no meio da notícia falando que aquele vai ser um espaço importante para a sociedade, para a troca de cultura, nananana, fecha aspas, uma pessoa ali. Então, dentro de uma notícia, que é um texto ligado ao fato, uma coisa factual, vai ter lá uma aspas com uma opinião, ele conseguir segregar essas coisas, né? Conseguir chegar nessas separações, assim. O que dá também para o estudante comparar dois textos sobre o mesmo tema, identificar onde aparecem informações objetivas e posicionamentos. Por exemplo, ter um texto falando sobre um filme que ganhou não sei quantos Oscars e tal, que foi recorde de bilheteria, nananana, fatos. Aí, outro texto resenhando aquele filme, falando que esse foi o melhor filme do ano, que tem uma excelente trilha sonora, nananã. O texto mais voltado para a opinião. Tá? Aí não precisa ser o texto inteiro, às vezes um trechinho, né? Falando ali dos prêmios que ganhou, fato. Outro trechinho falando sobre a qualidade do filme, opinião. Então a gente já não está mais na frase simples, né, bem distinta. Está tratando ali do mesmo tema, com textos um pouquinho mais ampliados, mas também fazendo a divisão de fato e opinião. E também a gente pode pedir para o nosso estudante produzir textos opinativos utilizando fatos para sustentar opiniões. Por exemplo, aqui na minha cidade aconteceu uma tragédia terrível nesse sábado, que foi o incêndio de um colégio. Vocês devem ter visto divulgando nas redes sociais do Instituto de Educação de Paranaguá, né? E ele era um monumento histórico aqui da cidade, ele ia fazer 100 anos o colégio ano que vem. Era o maior colégio da cidade, era um ponto turístico, então era um prédio tombado e tudo, então foi assim, uma coisa que arrasou a cidade, né? Ele estava ligado à história da cidade de maneira profunda, e incendiou e não sobrou quase nada, só carcaça. Então, fato. Você pedir para que os estudantes produzam opiniões sobre esse fato, o que você achou disso, quanto isso é terrível para a cidade, quanto isso pode deixar as pessoas tristes, o quanto isso pode fazer falta para a nossa cultura, etc. Eles darem opiniões, né? Na minha opinião, era preciso conservar melhor esses prédios antigos para
que a cultura seja preservada e tal, eles expressarem a opinião sobre um fato, qualquer fato, né? Então dá para trabalhar isso também. Alguns professores sugeriram fazer o movimento inverso, eu acho um pouco mais complicado. Qual seria o movimento inverso? Pegar uma opinião de alguém e tentar transformá-la num fato, sabe? Eu acho mais complicado pegar uma opinião e transformá-la como se fosse uma notícia. Mas se vocês verem que os estudantes conseguem ter essa habilidade, transformar uma simulação de notícia, dá também. Tá? Pegar uma resenha ali, uma coisa, mas eu acho mais complicado. Eu acho mais fácil o movimento de pegar um fato e transformar numa opinião propriamente dita. E aí, né, vamos para a nossa tarefinha. Mas já? Meu Deus, que rápido. Vocês verem, né? Passou muito rápido. Eu vou abrindo já a tarefinha de vocês, já vou colocando na tela. Então, hoje eu vou dividi-los em salas temáticas novamente, tá? Ainda não tem as guias a mais aqui, ó. Por que não tem as guias a mais? Porque eu vou deixar para fazer só depois, né? Porque hoje está todo mundo aqui na aula, mas depois eu vou acrescentar para quem faltou hoje aqui também poder fazer, tá certo? Mas quem está aqui na aula daí faz junto com o grupo aqui. Bom, o que é a tarefa? Já sabem, né, que precisa escolher um redator, alguém para escrever, um relator aí para a equipe, um guardião do tempo. Precisa aí selecionar daí um dos textos aqui no banco de textos, já vou mostrar para vocês. Planejar a atividade conforme os degraus da aprendizagem e registrar as proposições do grupo no material de apoio, beleza? Vamos lá. Eu não vou ler com vocês todos os textos do banco de textos, que são 5 textos, tá? Mas são textos bem curtinhos e já está aqui apontando para vocês, aqui embaixo, o que é de fato que tem nesses textos, o que é que tem de opinião, certo? A fonte e tal, tá tudo aqui. Então, é uma questão de vocês olharem com o grupo de vocês e ver qual que vocês acham mais bacaninha aí para usar e escolher um. Escolheu? Aí você vem com o seu grupo aqui, vocês vão preencher o nome de vocês, quem é redator, relator, guardião do tempo, tá? Deixa eu já mandar o link para vocês já irem abrindo aí. Escolher o texto, vocês vão apontar ali, né, no trabalho, qual texto que vocês escolheram, tá? É só marcar aqui. Aqui já tenho marcadinho, vou desmarcar porque é só marcar ali, depois você com o seu grupo, tá? E aqui tem todo o passo a passo, falando para vocês, ó, definir as 3 etapas da atividade, de identificação, de reflexão, de aplicação, tem tudo aquilo que a gente já dialogou aqui na aula, então tem descritinho aqui para vocês, tá? E aí, criar a atividade para cada um desses degraus. Onde que vocês vão inserir essa atividade criada? Aqui embaixo. O degrau, o objetivo do degrau e a atividade proposta. Então, aqui já tem o degrau e o objetivo, o que resta vocês preencherem a atividade proposta, tá? Que atividade ou mini atividade, vocês vão propor para a etapa da identificação, que seria distinguir fatos e opiniões em frases, trechos curtos. Você com o seu grupo, tá? Na parte da reflexão, como que vocês vão trabalhar a observação de pistas do texto? Você vai focar mais em adjetivos? Você vai focar adjetivos e frases de julgamento? Você vai trabalhar para os fatos os adjetivos e para as opiniões os adjetivos e para os fatos a hipótese da comprovação? Vai focar na comprovação de fonte, de verificação e tal? Como que você vai trabalhar a questão aqui da reflexão e da observação de pistas no texto que indicam informações verificáveis do ponto de vista?
Depois vamos avançar para análise e ampliação, tá? Então, aqui é a parte onde os estudantes vão ampliar, vão relacionar, de fato, fatos de opinião, né? É interessante a gente trabalhar com nossos estudantes a ideia de que não é porque eu concordo com uma opinião que ela se transforma em fato. Já perceberam que tem muito essa confusão, né? Por exemplo, você fala assim, Neymar é o melhor jogador de futebol do Brasil. Eles vão falar, é fato, né? Aí vai ter que falar, não, o melhor é fulano, o melhor jogador de futebol do Brasil é o Vini Júnior. Mas assim, é melhor de acordo com quem? Né? Não, dizer que fulano ganhou um prêmio como o melhor jogador é uma coisa, isso é um fato. Você só dizer que ele é o melhor, é sua opinião, tá? Por mais que seja uma opinião que a maioria ali talvez concorde, opinião pode ter fato tem comprovação, tá? Dizer assim, o que mais? Deixa eu pensar aqui. Acordar cedo todos os dias é bom para a saúde. Pode ser que eles concordem, mas ainda é opinião, tá? Agora, cientista fulano de tal, no trabalho tal, apontou que acordar cedo é bom para a saúde. O fato é que o cientista apontou isso. Eu posso concordar ou não ali com a pesquisa do cientista, enfim, que é uma pesquisa e tal. Mas é fato que tal cientista apontou aquilo, se eu consigo comprovar que um cientista falou determinada coisa, é um fato, tá? Independente, tá certo? De eu gostar ou não. Lula é o presidente do Brasil. Não sei o quê. Não, mas ele é. Pode não gostar do Lula, mas ele é. Bolsonaro é ex-presidente do Brasil. Ele é. Não pode negar esse fato. Dizer que fulano é melhor ou pior presidente que o Brasil já teve. Fulano é melhor ou pior presidente que o Brasil já teve. Aí é opinião. Mas não, Bolsonaro é horrível. Não, Bolsonaro é maravilhoso, não sei o quê. É opinião. É opinião, concordando ou não concordando. Vai ter gente que vai concordar, discordar de você. O que a gente pode comprovar é que Bolsonaro já esteve na presidência. O que a gente pode comprovar é que Lula está agora. Né? Coisas que, independente do meu posicionamento, meu ponto de vista, as minhas crenças, os meus gostos, os meus valores, independente disso, aquilo é e pronto. Não está atrelado ao que eu gosto, às minhas preferências. Tá? Isso eles confundem muito. Quando eles concordam com alguma opinião, muitas vezes eles querem tratá-la como fato, né? E aí é onde, nessa parte da análise também é importante a gente trabalhar isso, né? É isso, tá, pessoal? Aí a atividade termina aí. Quando a gente for fazer a socialização, a gente vai fazer a partir desses 3 tópicos aqui. Beleza? Deixa eu dar uma coisa aqui. Acho que foi apagado do 1 aqui, não sei porquê. Deixa eu colocar no 1 aqui de volta. Ok. Então agora eu vou dividir vocês em grupos, tá? E aí a gente já começa. Então vamos estar 5 pessoas na sala principal e em cada um dos grupos vão ficar 4 pessoas. Faltou bastante gente hoje, né? O grupo 1 está na sala principal, tá? E nas outras salas tem o númerozinho em cima, vai estar o númerozinho do grupo de vocês, certo? Vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem. E depois a gente vai socializar de forma bem objetiva, tá bom?
Quem não for abduzido aí é porque está na sala principal e é o grupo 1. Vou parar minha apresentação aqui. Quando vocês estiverem no grupo, é só apertar a mãozinha aqui, ó. Se precisar de mim, tá bom? Eu vou desligar meu microfone e depois é só chamar. Olá, ficamos nós no grupo 1. Oi? Oi. Né? Que é o Marlon tá com 2. O Marlon está com 2 aparelhos, né, Marlon? Isso. Eu tô com um só que eu não consigo ligar a minha câmera, não sei porquê. Desde a aula passada, no notebook não habilita. E se não tentou entrar com no celular você pode entrar nos 2 e ficar com a câmera aberta também, né? Porque eu acho que se você ficar com a câmera desligada, ele não vai computar a tua presença. Pois é, você pode ligar o celular e deixar a câmera ligada. Eu já avisei a professora. Já está avisado. Não, estou só notificando que eu estou aqui. O meu microfone está funcionando, só não consigo ligar a câmera. Não, é que é tranquila, porque nós somos em 5, mas daí o Marlon está com 2, então por isso que parece que estamos em 6, né? Então vamos lá. Grupo 1. Eu já estou preenchendo os nomes lá. Tá, ok. Alguém já deu uma olhada nos textos? Não. Não, ainda não. Eu não. Também não. Então, vamos lá. Texto 1, notícias sobre o uso de IA por estudantes. A impressão minha... Ah, não. Eu achei que os textos eram parecidos. Mas acho que são. Já utilizam ferramentas... Você quer que eu compartilhe a minha tela para a gente ler o texto? Pode ser. Se Melhor, você está digitando, ele não vai ficar ruim para você? Não. Então pode. Tá ruim. Uhum. Se você quiser fazer a leitura daí pra gente. Tá. Então, o texto 1 é notícias sobre o uso de IA por estudantes. Estudantes de vários países já utilizam ferramentas de inteligência artificial para pesquisar informações, revisar textos e tirar dúvidas escolares. E copiar textos, né? Essas ferramentas conseguem responder perguntas e ajudar na organização dos estudos. Alguns especialistas acreditam que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada da aprendizagem. Aí nós temos 2 fatos, né, que eu não vou ler, e uma opinião, porque não tem por que a gente ficar repetindo, né? Aí o texto 2, post informativo sobre segurança digital. Não compartilhe senha com outras pessoas. Senha ajuda a proteger contas de e-mails, jogos e redes sociais. Criar senhas fortes é uma ótima forma de evitar problemas com a internet. Temos um fato e uma opinião, né? Texto 3, comentar em redes sociais. Em rede social, muitas escolas já utilizam computadores, tablets ou internet durante a aula. E, na minha opinião, usar tecnologia na escola deixa as aulas muito mais interessantes. Também, são 2 frases, né? Uma frase fato, uma frase opinião, né? Texto 4, sobre cidadania digital. A cidadania digital envolve aprender e usar a internet com responsabilidade, respeitando outras pessoas e protegendo informações pessoais. Aprender cidadania digital é essencial para quem usa a internet hoje. Também um fato e uma opinião. E o texto 5, notícias sobre o uso da internet por jovens. No Brasil, a maioria das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usa a internet regularmente. O celular é o principal dispositivo usado para acessar a internet. A internet pode ser uma das ferramentas mais importantes para aprender no mundo atual. E temos 2 fatos e uma opinião nesse texto. Qual texto que a gente poderia usar? Eu acho que, na verdade, o texto não vai fazer muita diferença, né? Porque são todos eles são todos no meio... exatamente isso que eu ia falar, tudo meio parecido, né? A hora que ela passou ali, eu
né? Eu até falei, né? Deixa eu dar uma olhadinha, porque eles parecem que eles são muito iguais, né? Podemos usar os 5, então, porque eu imagino que os outros grupos, até para ganhar tempo, eles vão pegar os primeiros textos. Pode ser. Lemos esse aqui tá bom, vamos fazer desse. Então, vamos usar o último, né? Que daí a gente já... E é uma notícia, né? Então, é um pouquinho diferente. Tem algum lugar aqui, deixa eu ver, onde que coloca o nome o título da... é texto escolhido aqui, ó. É o 5. O 5, isso mesmo. Então, aqui a gente já escolheu. Planejamento dos degraus da aprendizagem. Defina 3 etapas da atividade seguindo a progressão lógica. Então, identificar e reconhecer fato e opinião em frases ou trechos curtos. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma coisa bem lúdica. Eles pintarem o fato de uma cor, né? Grifar de uma cor com caneta, com marca-texto, o fato de uma cor e a opinião de outra cor, né? Seria uma identificação. A gente fez isso no ano passado. Deu bem certo. Eu também fiz isso para, né, para eles saberem que o fato era tal cor e a opinião tal cor, né? E usar essa parte mais lúdica e visual, né? Eu acho que é interessante para eles, né, entenderem. Sim. Opa! Deixa eu voltar aqui para baixo. Deixa eu colocar lá em cima, então. Quem que vai ser o redator é a... Emily. Quem será o relator? Eu posso ser? Flávia? Isso. E o guardião do tempo? Eu tô de olho no tempo, só não falei para vocês. Então, eu tava deixando você já, então. Já tá guardando já? Já tô de olho? Já, então, continue. Olha ali, nós levamos 4 minutos para ler os textos. Eu já escrevi ali na identificação, não sei se está correto. Vocês querem que acrescente mais alguma coisa? Né? Não sei se o texto 5 em si, mas vários textos pode ser também, né? Outros textos além do 5, né? Depois a Flávia fala que além do texto 5, outros, né? Eu coloquei o 5 porque foi o que a gente escolheu, né? Entendi. Aí, observar pistas no texto que indicam informações verificáveis ou ponto de vista. Aí eu anotei, até eu comecei a anotar, porque eu acho que eu vou fazer minha implementação sobre o fato e opinião. Daí eu estava anotandinho. A implementação minha também vai ser sobre isso, fato e opinião, semana que vem. Eu vou fazer sobre isso, porque é o que eu achei mais viável, né? O resto, gente, não tem como usar. Esse é mais viável. Então, comparação de frases, eu coloquei ali, né? E eu uso né, a comparação, a comprovação, né? Da opinião, do fato, né? Para eles comprovarem o que é fato. E ali o uso dos adjetivos e juízo de valor para eles entenderem o que é uma opinião, né? Eu acho que é interessante, né, eles observarem essas pistas, né? Eles fazerem esse tipo de observação. O que eu posso comprovar, né? Se eu pesquisar, o que eu posso comprovar dentro desse texto, né? E aonde que estão, né, os adjetivos e juízos de valor que eu posso identificar que é uma opinião, né? Então, eu acho que... Agora você me ajuda a escrever aqui, tá? Para mim não esquecer nada. Posso colocar até em tópicos, talvez? Sim. Né? Então, comprovação, porque eles, né, serão em cores distintas. Então, comprovação do fato, né? E... né, talvez seria a parte aí também, no caso, eles acharem um lugar que tem um adjetivo, que é onde eles vão começar já a achar a opinião, né?
Sim, que daí é procurar, né, buscar os identificação, adjetivos. né? Identificar adjetivos, né? Frases que tenham adjetivos, né? Ou alguma qualificação. Um juízo de valor, né? Então, daí coloca um segundo tópico, Emily. Tá. Então, só comprovação do fato. Aí. Isso, daí um segundo tópico. Identificação de adjetivos e juízo de valor. Em frases, né? E daí, eles identificando isso, eles já identificam que é uma opinião, e outro, né? Daí fica mais fácil, identificou o adjetivo, é uma opinião, e depois, né, o que não identifiquei, então eu vou buscar, né, o fato, né, a comprovação do fato. Compreender, né, e aqui na ampliação. análise. Eu coloquei em analisar notícias, comentários, né, ali e tal, mas seria interessante até o que a professora falou ali, da gente dar um fato e eles ter que dar uma opinião sobre aquilo, né? Sim. Né? A gente coloca um fato para eles, uma notícia, né? E eles precisam expressar ali a sua opinião, sem usar o fatídico na minha opinião, e eu acho que, né? Porque para eles. Um texto que tinha esse, eu acho que ele falou, gente, não vamos pegar isso aqui não, porque já levar um texto como exemplo com a palavra eu acho lá, já não dá, né? Colocar isso, né, já, porque os alunos do ensino médio, eles têm muita dificuldade em dar a opinião deles, né, porque daí que nem eu falo assim, gente, não usem, ou na minha opinião, e eu acho que né. E sempre usam, né? Eles sempre usam, e eles têm muita dificuldade em encontrar outras palavras para não usar essas palavras. Eu digo, isso é proibido. Não podem usar essas duas frases. As palavras são proibidas no eu trabalhei bastante com aqueles modalizadores, porque eles têm uma dificuldade extrema em expressar, escrever a opinião sem antes ter assim, né? Eu trabalhei bastante com aquelas palavras modalizadoras. Uhum. Então, daí a gente já vai trabalhando eles desde o 6º ano a não usar esse tipo de frases, né? Que eu acho mais interessante. Eu acho, né? É mais interessante. A gente está em formalidade, a gente pode. Justamente. Na minha opinião, eu acho que, né? É verdade, desculpa. Tá. Temos mais 8 aquela minutos. atividade que a gente fez a semana passada, lá que a gente não teve reunião, que a gente teve que fazer sozinhas, eu fiz hoje de manhã. Eu estava em uma atividade, eu não achei tão fácil, achei tão complicado, não sei se porque a gente estava fazendo, assim, tive que fazer sozinha, né? Mas eu achei bem complexo, não sei se alguém já chegou a fazer da semana passada. Eu nem vi que tinha da semana passada atividade para fazer. Estilo essa aqui, mais ou menos parecido com essa. Eu vou dar uma olhada depois. Mais complexa. Uhum. Tá, você já fez também, Emily? Eu achei um pouco mais complexa. Gente, eu nem vi, eu achei que eu ia perguntar. Pode falar, Emily. Então, eu também não sabia dessa atividade. Daí, lá no outro colégio que eu trabalho, as professoras começaram a comentar que receberam e-mails falando. Aí eu abri o meu e-mail e eu vi que a professora tinha mandado na quinta-feira, no dia da aula. Daí eu fiz já no dia da aula mesmo, sabe? Na quinta-feira, mas ela avisou no grupo só na segunda, que eu achei que ela nem ia avisar, né? E eu só fui ver hoje de manhã, eu vi, já corri lá e fiz. Eu não sei se tem como você ver, Cláudia, você que fez, acho que a Flávia, não sei se fez. Fiz, Já fez? Então, não sei se tem como ver, mas eu já fiz, se você quiser dar uma olhadinha lá, também não sei se tá certo. Mas eu fiz, daí tá lá. Então, se quiser dar uma olhadinha. Mas é bem parecido com essa de hoje. Vou parar, né? Eu abri aqui meu Google Sala de Aula. Depois eu faço isso.
Não vou fazer agora, né? Termina em 6 minutos, então. Nós terminamos já, Emily? Terminamos, era só aquilo. É Eu só acho. isso, né? Uhum. Acho que sim. Eu vou trabalhar minha implementação com fato e opinião também, só que eu acho que eu não vou colocar a parte da notícia. Porque, assim, até o que a gente passa para eles, que notícia é fatos, né? Que é a reportagem que traz com as pesquisas, E né? que é imparcial, né? Isso que eu fiz. Isso. A gente Aí o que ensina eu que é penso? imparcial. Eles, como são sexto ano, eles sabem que até ler e escrever está sendo um grau de dificuldade deles, né? Aí até eles conseguem entender também que ali dentro pode ter uma palavra que expressa e tal. Aí eu não vou trazer esses textos e notícia, não, vou trabalhar em cima de Vai história. da evolução dos teus alunos, né? Se teus alunos ficarem somente ali, que eles consigam identificar frases curtas, né? O que é fato, o que é opinião, e numas frases um pouco mais complexas, né? A comparação, o que pode ser comprovado e o que é o adjetivo e juízo de valor, eu acho que já está válido, né? Assim, eu tenho 4 sextos anos e nossa, há uma diferença enorme entre uma turma e outra. Enorme. Tá. Eu até essa segunda parte, nas frases mais complexas, eu pensei em colocar eles em grupos, sabe? A primeira, frases curtas ali, pode ser individual, né? Ou até uma conversa geral entre todos, né? Mas daí a segunda, com frases um pouco mais complexas, eu acho que eu já vou trazer grupos. Eu pensei também, no caso, de distribuir para eles em grupos e no quadro colocar um craft e colocar fato e opinião. E eu gosto de trabalhar muito com essa parte de cores também. Sabe? Então, daí de um lado, vamos por o lado rosa, eles vão recortar uma parte do texto que está expressa uma opinião e colar do lado rosa. Aí, primeiro eles vão pesquisar, vão conversar entre eles, fazer o recorte, e depois cada grupo vai lá colar. Não, isso aqui é um fato, isso aqui é uma opinião. Eu não sei. Eu estou pensando em fazer assim, né? Mas até quarta-feira que vem eu vou decidir. Mas a princípio eu estava pensando em pegar mais tirinha, alguma parte assim, porque para não confundir essa parte de que notícia a parcialidade também, né? Gostei dessa parte do cartaz. Eu já faria o cartaz nessas frases curtas. Pode ser. Coloca lá, faz o cartaz, né? O cartaz fato de opinião e divide entre eles as frases, e daí cada um vem e lê a frase, e daí fala, né? É um fato. Aí todo mundo, é um fato. Daí se alguém, não, é uma opinião. Daí a gente conversa sobre e daí vai e cola no lugar correto, né? Qual frase é um fato, qual frase é uma opinião. Já tá anotado aqui. Que bom. Eu já fiz isso ano passado, quando estava nos nonos anos. Eu fiz, foi muito bom. Só que naquela época, ano passado, era TM-tese. Você lembra que a gente ficou? Não sei se você chamou no ano. A gente dormia com TM-tese, né? TM-tese. Não foge do fato e opinião, né? Aí eu fiz com eles e fui bem produtiva, eu gostei. Daí eu falei, eu vou pegar essa ideia de lá e trazer agora aqui para o CIS. Espero que dê certo também, quarta que vem, e que ocorra tudo bem. Vou ver o que eu faço, talvez eu faça antes que você ainda, porque eu tenho aula na terça. Aí, se eu conseguir organizar para terça-feira, eu faço terça, senão vai ficar para a próxima ainda. Que eu não tenho mais hora de atividade essa semana. As minhas é tudo hoje, concentrado. Aí a gente só consegue trabalhar isso em hora de atividade, né? Só. Aí eu tenho hora de atividade quarta e quinta à tarde. Aí, hoje formadores, né? Então, foram-se minhas horas de atividades. Assim que eu tenho mais seguidas, né? Que a gente consegue trabalhar melhor, porque 1 hora de atividade não dá para nada, né? Não dá para nada?
Aí que nem na quarta eu tenho a primeira aula de manhã, gente. Quando você... Então, tá todo mundo voltando aqui para a sala principal, né? Já encerrou os 20 minutinhos, deu um tempo aí bem folgadinho da gente fazer. Eu vou colocando aqui o trabalho na tela. Só fechar essa ruma de tela aberta que eu estou aqui. E aqui, aí. Então, nesse momento de socialização, antes da gente socializar, deixa eu explicar uma coisa que eu fiz aqui. Eu acrescentei algumas guias aqui, vocês viram? Essa aqui vai ser para os cursistas que faltaram hoje, tá? Depois eles vão fazer de forma individual ali, certo? Então não precisa mexer em nada nessas daqui, só no do grupo de vocês mesmo. Na hora de socializar, eu vou pedir para quem ficou eleito como relator, para que seja bem objetivo, bem breve, tá? Na primeira etapa, identificação, a gente elaborou isso, para os estudantes fazerem dessa maneira. A segunda etapa, bem brevezinho mesmo, tá? Se a gente se estender muito, para a gente ter bastante tempo de qualidade aí no restante da nossa atividade. Bom, o relator do grupo 1 é a Flávia. E aí escolheram o texto 5, né? Vou colocar aqui na tela e aí a Flávia já socializa com a gente. Pode começar, Flávia. Oi. Então, nós escolhemos o texto 5, não sei se precisa ler ou não. Não precisa. Não, tá. Então, as três, a questão da identificação ali. Nós colocamos ali que será entregue o texto 5, impresso, e outros textos também, né? Não só o 5, mas assim, vários textos para os alunos. E após a leitura será orientado para que os alunos destaquem, né, o fato de com uma cor de marca-texto e opinião com outra cor. Então, eles vão destacar ali a parte de fato e opinião com cores distintas. Beleza. Aí a reflexão. Para eles observarem pistas mesmos. Observarem assim, pistas que mostram se aquilo é um adjetivo, se é um juízo de valor, né, se é um fato, se é uma opinião. Então, eles vão observar ali no texto, né, as pistas que mostram se é um fato, se é uma opinião. E aí, a parte da análise, entregar uma notícia para cada estudante escrever uma opinião sobre esse mesmo texto sem utilizar, na minha opinião, eu acho que, então, vai ter lá o fato, né, a gente entrega o fato para eles, a notícia, e eles vão expor a opinião deles, e até para a gente trabalhar bastante essa parte, que, como a gente estava comentando, os alunos, eles têm dificuldade de expressar a opinião sem colocar, eu acho que, na minha opinião, então, é uma coisa que eles não devem usar isso, só que eles sempre usam, né, então, entregar notícias para eles exporem a opinião deles, usando somente ali os adjetivos e tudo mais que mostra a opinião deles, sem utilizar, eu acho, e tudo mais. Até para eles, porque na prática eles desenvolvem mais nessa questão de expor a opinião deles do que a gente ficar só na leitura e só encontrar no texto. Então, já vai ter o fato, eles vão expor a opinião deles. Muito legal essa terceira etapa aqui. Todas as etapas estão bem de acordo mesmo com o nivelamento. Essa terceira etapa está bem bacana porque parece uma coisa simples, mas não só vai fazer com que o estudante aprenda a argumentar, porque é uma habilidade que eles têm dificuldade no fundamental inteiro, até no médio, a questão da argumentação. Expressar opinião sem colocar na minha opinião, eu acho que é argumentar. E eles vão ter dificuldade com isso e a gente já vai prevendo essa dificuldade, trabalhando com ela de uma maneira mais inicial e vai ajudar eles lá na frente. E o segundo motivo que eu achei interessante também é que eles vão aprender a enxergar opiniões que não estão assim se declarando como opinião, né? Eles vão aprender a olhar por essa ótica também. Parabéns, muito bacana. Pode falar, Simone. Isso, através de pistas. Só para complementar aqui, nessa atividade, para não aparecer a minha opinião e eu acho que
eu fiz com eles ano passado, eu trabalhei esse conteúdo, eu pedi para eles colocar lápis bem pequenininho, na minha opinião, ou eu acho que a lápis, mas depois eles apagavam e deixavam só o que sobrou, sabe, da frase, para eles perceberem que não precisa esse pedacinho, não há necessidade de ter esse pedacinho, a gente consegue construir a frase sem ter essas pistas. E aí que eles perceberam, eu posso apagar, não vai fazer diferença na frase. Então, é uma estratégia. É uma estratégia também. Para eles irem se desamarrar. É colocar a rodinha na bicicleta e depois tirar a rodinha. Basicamente isso, né? É legal e isso é muito importante depois para a interpretação de textos. Eles conseguirem identificar a opinião, que não se declara opinião, isso vai ajudar bastante eles, assim, bem bacana. Parabéns aí, Grupo 1, bem legal a estratégia aí do degraus do conhecimento de vocês, ficou bem bacana. O Grupo 2, que tem como relatora a Sandra, escolheram o texto 3. Então, Sandra, aí pode começar. Na parte ali da identificação, né, levar o texto impresso, no qual, em pares, eles irão localizar, sublinhando com lápis o fato e circulando a opinião. Porque é mais fácil eles sublinharem e circularem do que eles usarem cores, senão vai virar um colorido o texto, né? Sim. Aí, na reflexão, para marcar a opinião, aí sim eles vão poder usar as cores ali, usar a canetinha, mostrando a palavra que caracteriza a opinião. Na análise e ampliação, como eles já estão em pares, eles irão construir um novo comentário com a opinião deles a respeito do tema do texto. O texto que nós escolhemos ali foi o 3, que foi do comentário. Aí pode trazer também um novo texto de um gênero diferente, no qual eles irão fazer um comparativo do mesmo tema, que são essas questões que caem, né, na prova Paraná e nos simulados, localizando novamente essas informações. Perfeito, muito bom, certinho, né? Também cada etapa aí bem contemplada, bem direitinho aí, bacana. Parabéns aí para o Grupo 2. O Grupo 3 tem como relatora a Simone, escolheram o texto 3 também. E aí, Simone, tá na tela, pode começar. Ali, para início, né, da atividade, o aluno escolhe 2 cores de lápis para diferenciar fato e opinião dentro do textinho 3 ali que a gente escolheu. Uhum. Uma próxima atividade seria, o aluno tem como objetivo encontrar os adjetivos do texto e circular, para ficar um pouco diferente da atividade anterior que usou as cores. Então, ele vai circular, para não misturar muito ali com fato e opinião, né? E a terceira, a terceira questão ali, o professor traz diversas frases para os grupos, e assim, os grupos têm que responder com plaquinhas, né? Escrito fato e opinião, eles vão levantar as plaquinhas. Essas frases, tiradas ali dos próprios textos que a gente vai utilizar, né? O professor vai lendo as frases para eles e eles vão levantando as plaquinhas para identificar se é fato ou opinião. Aí é que tá, professora. Nesse daqui a gente precisa fazer um ajuste pelo seguinte, nessa terceira etapa a gente ainda está trabalhando em identificação, percebe? E identificação ainda é da primeira etapa. Aqui a gente precisa pensar numa coisa que de fato amplie, sabe? Tá, que ele veja... A princípio a gente tinha pensado de dividir eles em grupo, cada grupo tentar construir as suas frases. É uma ideia. Mas só que daí a gente pensou também que como a gente vai pedir para eles criar as frases baseado nos adjetivos, que eles iam criar só frases com opiniões, que eles não iam conseguir construir com fatos. Aí a gente pensou numa outra hipótese, de determinar para eles uma quantidade de fatos e uma quantidade de opiniões. Por exemplo, 3 frases de cada. Mas a gente imaginou que sexto ano, de repente, eles iam fazer confusão nessa hora de criar essas frases. Aí nós ficamos nesse impasse. Criar frases com fatos, né, é mais complicado mesmo. O que dá para fazer
eles criarem opiniões em cima de fatos, e você pegar frases com fatos e pedir para que eles reescrevam com outras palavras, né? Ou comprovem aquele fato, dizer como é que você sabe, como é que eu posso comprovar tal fato, daí eles explicarem como que eu comprovaria, enfim, aqui na ampliação a gente vai procurar não só identificar fato e opinião, mas sim compreender como fatos e opiniões aparecem. É aí que a gente vai trabalhar comprovação, vai trabalhar produção de frases. Então, aqui na ampliação precisa ter uma coisa além da identificação também, sabe? As duas primeiras etapas estão calibradinhas ali no nível, só precisa fazer um ajuste mesmo na última etapa aí para que ela vá além da identificação. Beleza, prof? Uhum. Ah, é isso. E aí, o grupo 4 escolheu o texto 1, tem como relatora a Priscila. Vamos lá. Então, tá me ouvindo? Sim, né? Tá ouvindo? Falou. Sim. Na identificação, a gente pensou em fazer a leitura do texto, escolhemos o texto 1, e fazer essa leitura de maneira coletiva. O professor propõe que separe os parágrafos que indiquem informações comprováveis e os parágrafos que tenham caráter opinativos. E sinalizar com F de fato e O de opinião. Na parte já de reflexão, os estudantes serão orientados a destacar as expressões factuais como vários países, inteligência artificial, bem como expressões opinativas, como grande aliada, né, que tem o adjetivo, com cores diferentes. A gente pensou em usar o marca-texto, né? Aí a professora que digitou para a gente, ela colocou ali de exemplo, né? O amarelo e o azul para distinguir o fato da opinião. E na última parte de análise e ampliação, a gente pensou em trabalhar o exercício de completar a frase e transformando fatos em opinião. A inteligência artificial e a gente pode dar algumas Opinião sugestões, sobre né? Ela é favorável, ela é facilitadora, né? E completar as frases para transformar esses fatos em opiniões. Muito bem. Tá bacana isso aqui também. Aqui só nessa parte eu não sei como que enquadraria de fato. Em fato, talvez teria que pegar um pouquinho mais, ó. Aqui eu esperei pegar o já utilizam, né? Para ficar um fato mesmo, relacionando aqui com o verbo. Aqui tá certinho, né? Conseguem responder perguntas, é um fato, acontece. Então, para pensar no fato, a gente tem que colocar o verbo junto com a. Porque o fato é uma coisa que aconteceu, né? Colocar o verbo junto aqui na hora de destacar, aqui no exemplo. Mas eu entendi a ideia e tá bem certinho no que você pede mesmo, tá? Então, assim, a gente tem que fazer a calibragem, que é uma parte aqui do nosso em ação, né? Que é da etapa aqui, ó. Verificar, né, as etapas, aí por isso que a gente está fazendo essa verificação final, que são os ajustes finais do nosso planejamento. Mas está certinho. Aqui de completar é uma atividade simples, mas já vai fazer com que eles desenvolvam também, consigam relacionar que adjetivo é opinião, né? Então, bacana. Pessoal, agora nós vamos para a nossa RAF. Eu vou mandar para vocês a RAF de hoje, tá? Eu mandei o link da RAF aí. E aí nós vamos ficar em silêncio aí 10 minutinhos enquanto vocês estiverem fazendo a RAF. Lembrando que vai aparecer assim para vocês, apertem aqui para acessar a RAF, e aí vai abrir aqui para vocês as RAFs todas aqui, espera dar uma carregadinha, vai aparecer aqui para vocês acessarem e vocês acessam, tá certo? Vou desligar o áudio, daqui a pouco eu volto aqui falar com vocês. Qualquer coisa, falem comigo só pelo chat.
Pessoal, deu os 10 minutinhos aí, tá? Mas quem tá fazendo aí pode continuar, não tem problema. Aqui, ó. Essa é a RAF da semana, onde tá o azul aceso. Essas que estão apagadinhas, ainda dá de vocês acessarem, tá? Se vocês não tiverem feito. Eu peço que vocês reforcem a minha conferência, eu já fiz essa conferência, mas eu gostaria que vocês reforçassem, clicassem lá uma a uma, tá? E ver se aparece essa mensagem aqui para vocês, ó. Sobe a barrinha e vê se aparece essa mensagem para vocês. Se aparecer, tá tudo certo, tá respondido. Se aparecer para vocês fazerem, é porque ainda não tá. Eu mandei um recadinho no WhatsApp de alguns cursistas que tinham RAFs em aberto, que estava aparecendo no meu relatório que eu recebo de vocês, que não tinham acessado, tá? Então, vou pedir que vocês façam um reforçozinho, deem uma olhada lá, e aqueles que receberam minha mensagem, que era para realizar alguma RAF que estava pendente, façam o quanto antes também, tá? Por gentileza aí, para vocês não serem prejudicados, porque a média da nota das RAFs é a avaliação 1, certo? Então, não deixem para fazer depois ou ficar sem fazer. Certo? Aí vamos aqui para o nosso formulário de avaliação da aula de hoje, tá? Nós somos turma TW, certo? Turno da tarde. Vou mandar aqui para vocês. Pode falar, Janei. Prof, não teria que aparecer o RAF 6 para mim responder hoje? Porque para mim está aparecendo o RAF 4. É assim mesmo? É o RAF 4, É porque na reunião 1 a gente não teve RAF. E tá. não tivemos na reunião 5, então é o quarto RAF. Beleza. Então beleza? tá, obrigada. Nada. Aí avaliem, tá? Compartilhem aí as percepções de vocês a respeito do curso, do roteiro de hoje, da formadora, da atividade proposta, da estratégia, tudo que vocês tiveram contato, né? Avaliem, que é bastante importante aí para a gente poder estar sempre melhorando. Tá? Fernanda, é TW. T de tatu e W de... do quê? Whisky. Tá bom? Aí, nós estamos tendo essa semana, uma semana relacionada a respeito à convivência na escola, né, de combate ao bullying. Tivemos o dia D aí na terça-feira. Essas referências bibliográficas, o Saiba Mais, já são todas discriminadinhas lá na biblioteca Reunião 6, junto com o link da atividade de hoje e junto com os slides da atividade de hoje, e lá também em breve vai estar a gravação do encontro de hoje também, tá certo? Pessoal, no mais é isso, vamos entrando aqui para o nosso encerramento, vou fechando tudo aqui. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Deixem tudo em dia, tá, pessoal? Caderno, RAF, essas tarefinhas, vão fazendo no decorrer, para não ficar lá no final da jornada vocês terem um monte de coisa para fazer, porque ainda tem que implementar, tem que relatar, né? Tem muita coisa para fazer ainda mais para frente, não acumulem tarefa, tá, pessoal? Vou fazendo aos pouquinhos, tá? Que a gente logo já chega no final da jornada. Vamos para o nosso print, 3, 2, 1 e... Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Já vou mandar o print lá no grupo de vocês, tá? E tá chegando. Mandei lá no grupo um tutorialzinho também sobre o caderno para implementação. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom final de quinta e até semana que vem. Tchau, tchau.